Então, muito bom dia. Eu sou o Jean e eu vou falar sobre HTTP versus HTTPS numa das apresentações da matéria de Engenharia de Segurança. E eu vou comentar um pouco como a internet protege seus dados nos protocolos mais recentes. Então, essa apresentação é dividida em 4 partes, depois uma demonstração prática. Então, primeiro eu vou falar sobre o HTTP e o HTTPS. Depois a gente vai discutir criptografia híbrida. Depois a gente vai falar sobre autoridades certificadoras e certificados digitais. E por fim, o Handshake TLS. E depois a gente vai para uma demonstração prática de tentar roubar alguma senha que não esteja criptografada pela internet. Então, primeiro, HTTP e HTTPS. Então, quando a gente digita um endereço navegador, a gente tem essa imaginação, né, que parece uma conexão mágica. Você está ali no seu celular, você conecta no site e você se conectou diretamente. Mas o que acontece na realidade é bem diferente. Você está conectado na sua rede local, né? Então no seu roteador, que está conectado ao seu provedor, que está conectado a servidores de terceiros. Se o servidor está em outro país, às vezes tem que passar por um cabo submarino, chegar em algum data center, fazer todo o roteamento para saber qual rota vai pegar e qual servidor vai alcançar. Então é bem mais complicado para que isso aconteça. E a gente pode se perguntar, se a informação passa ali na mão de tanta gente, o que vai impedir que eles leiam os nossos dados? Então, o protocolo HTTP é esse protocolo de transferência em hipertexto, que já está desde os anos 90, e a gente pode pensar nele como um cartão postal, como uma caixa postal. Toda vez que um carteiro coloca uma carta na sua caixa postal, qualquer pessoa pode chegar lá, pegar a carta e ler. Não tem uma proteção. Ele só diz respeito a realmente como a informação ali está estruturada, mas não a criptografia dela. Então qualquer pessoa pode ler isso e a mensagem viaja de forma aberta, ou seja, um texto claro, como alguém que escreveu uma mensagem para você, e a letra da pessoa é exatamente o que você vai ler, não tem nenhuma criptografia. Então nisso tem um risco, que os computadores e os roteadores intermediários podem simplesmente ler e copiar esses seus dados. Então, o cenário real. Você está numa cafeteria usando um Wi-Fi público. Você pode enviar senhas, proposta de negócio, pagamento, cartão de crédito, um monte de coisa. E o roteador ali é um intermediário. Mas e se tiver um atacante na mesma rede que está escutando esse tráfego e está interceptando esse tráfego? Então aqui, você tem um roteador, você está conectado nele, e o atacante está escutando e copiando as informações. Se elas não estão criptografadas, ele pode pegar sua senha, ele pode pegar tudo. Então tem esse risco. E é o que a gente vai fazer na demonstração prática, no final. Então a solução disso foi o HTTPS. Então o S é de seguro, e ele pega esse cartão postal e coloca basicamente dentro de um cofre. Então o jeito que funciona é que a pessoa não vai conseguir mais ver a sua senha em texto plano, ela só vai ver criptografado e não vai ter acesso à informação. Então é criado um túnel criptografado, a informação passa pelos intermediários, mas o que eles veem é basicamente um ruído matemático, eles não têm acesso à informação de fato. Eles podem ver o domínio que você está acessando, ou seja, o site, mas eles não sabem o que você está fazendo ali dentro, as senhas que você está passando, os dados que você enviou. Então é bem mais seguro. Então, em segurança, aqui o HTTPS garante 3 coisas essenciais: confidencialidade, integridade e autenticação. Então, confidencialidade é que ninguém consegue ler a mensagem. Apenas o emissor e o receptor possuem essa chave. Então, sem a chave, ninguém consegue ver o que está lá dentro. A integridade é garantir que nesse caminho a mensagem não foi mudada. Seria muito ruim se eu mandasse uma mensagem para alguém, a pessoa recebesse e essa minha mensagem tivesse sido alterada ali no meio e a gente não tivesse como saber que isso aconteceu. Então, pelo HTTPS, se teve alguma violação, a gente consegue perceber. E outra coisa é a autenticação. É garantir que o servidor é realmente quem ele diz ser. Eu não posso fingir que eu sou o servidor, um atacante finge que é o servidor, você manda as informações para ele em vez do servidor real. Isso também seria um problema. Então a criptografia ela vai além de simplesmente esconder os dados. Ela também garante esses pilares da segurança. Então SSL versus TLS. Então essa parte aqui não importa muito, mas é que a gente já não está mais no padrão SSL, mas ainda é um termo que é bastante usado. E hoje em dia a gente usa TLS porque é mais seguro e não tem várias das vulnerabilidades que foram descobertas no SSL. Então ele é mais robusto, mais moderno, mas mesmo assim muitas empresas vão vender um certificado SSL
para você, porque é o termo mais conhecido, mas que na verdade se refere hoje em dia ao TLS já. Então, como identificar a segurança? Como saber se a gente está nessa caixa postal ou se a gente está nesse cofre? Então, a gente vai ver no navegador, normalmente, que tem aquele simbolinho do cadeado ali em cima, na esquerda de um site. Hoje em dia o Chrome já tirou isso, ele colocou um ícone de ajustes, porque dava impressão para muita gente de que o site era seguro, mas a criptografia pode ser segura, o processo de transferência de dados pode ser seguro, mas o site em si sem seguro. O site ainda pode estar tentando roubar sua informação ou te passar um golpe, e não é porque está criptografado e porque a transferência entre você e o site é segura, que significa que é um site que você pode confiar. Então por isso eles decidiram tirar, mas ainda tem vários navegadores que ainda tem aquele símbolo do cadeado ali na esquerda do site. E quando é inseguro, normalmente tem o símbolo aqui de aviso ou um alerta de que o site não é seguro. Então, como uma dica prática, né, nunca insira suas senhas ou dados importantes em um site que não seja seguro. Então agora a gente sabe como funciona esse túnel, mas a gente precisa entender um pouquinho de como que funciona essa mágica matemática que vai permitir que a gente combine essas chaves para que a gente consiga enviar e receber mensagens e realmente pegar o conteúdo delas, realmente fazer a descriptografia. Então, para isso, a gente vai ver a criptografia híbrida, que é como a matemática resolve esse problema da chave. Então, a gente tem um paradoxo aqui, que a gente quer que a nossa mensagem seja criptografada. Para ela ser criptografada, a gente tem que ter uma chave que vai permitir que a gente criptografe a mensagem e também que permita que a gente descriptografe a mensagem. Mas como que a gente vai combinar essa chave com o servidor? Como que a gente vai passar essa chave? Se a gente passar essa chave normalmente, um atacante aqui no meio poderia simplesmente roubar a chave. Então ele pode agora interceptar os nossos dados criptografados e ele vai ter a chave para descriptografar. Então não adiantou de nada tudo isso que a gente fez. Mas o que acontece se a gente trancar a chave também? Então o servidor não vai conseguir ter acesso a isso. Então a gente também tem um problema. Então esse paradoxo de como que a gente joga essa chave para o outro lado com segurança. Então para isso vamos ver primeiro alguns diferentes tipos de criptografia. A primeira é a simétrica, que é a mais tradicional, em que a mesma chave é usada tanto para trancar quanto para destrancar esse cadeado. Então a gente tem uma mensagem, por exemplo, olá, a gente criptografa ela usando uma chave. Então ela virou isso aqui, que não seria legível para um atacante, e depois alguém do outro lado, com essa mesma chave, consegue usar ela para descriptografar e voltar para a mensagem olá. A vantagem disso é que é muito, muito rápido. A matemática é bem leve e permite passar arquivos grandes de maneira bem rápida e sem muito uso de processador. Mas o problema é que ele ainda não resolve esse nosso paradoxo. A gente ainda não sabe como passar essa chave de forma segura para o outro lado, sem que ela seja interceptada. Então, para isso, entra a criptografia assimétrica, que são duas chaves, a chave pública e a chave privada. Então, a chave pública, você pode simplesmente sair distribuindo ela para as outras pessoas. Todo mundo pode ter acesso à sua chave pública, porque ela não consegue ser usada para destrancar a informação. Ela só é usada para trancar, ela só é usada para criptografar. Já a sua chave privada é a chave que só você pode ter e que ela é realmente usada para destrancar a informação. Então a gente pode pensar nisso como um cadeado aberto. Então um banco, ele te dá esse cadeado aberto. Você pega seu pacote, coloca o cadeado, fecha o cadeado, clique e depois você manda para o banco. Se alguém interceptar o pacote, eles vão ter uma chave para abrir, eles não vão conseguir abrir o pacote. Quando chegar ali no banco, eles têm a chave e eles realmente vão conseguir abrir esse cadeado que você fechou. Mas qual que é o problema disso? É lento, bem lento e bem pesado em termos de processamento. A gente não pode usar só o modelo assimétrico para a internet inteira. Senão mesmo carregar uma foto ia demorar minutos. Então o que a gente faz? A gente tem a criptografia híbrida, que é a solução do HTTPS. Então a fase 1 é a gente combinar essa chave. Como que a gente vai combinar a chave? Para combinar a chave a gente usa a criptografia assimétrica, porque ela é mais lenta, mas ela traz a segurança. Então a gente consegue passar essa chave para o outro lado usando a criptografia assimétrica. Então a gente vai ter a chave pública do servidor, a gente vai criptografar essa chave, mandar para o outro lado, e o servidor com a chave privada deles vai conseguir descriptografar e pegar a chave.
E essa chave que a gente está usando agora vai ser compartilhada por nós dois. É uma chave só. Então é a chave simétrica, que é bem mais rápida. E daí nesses próximos passos a gente pode fazer essa conexão usando essa chave compartilhada e é bem mais rápido. Mas agora a gente chega num novo problema. A matemática do cadeado é perfeita, mas a dúvida agora fica: e se for um cadeado falso? Como você vai saber se essa chave pública que você recebeu é realmente o banco? E se for um atacante que te deu esse cadeado e falou: opa, eu sou o banco, confia em mim. Você vai pegar esse cadeado, vai fechar ele com a sua mensagem e vai mandar. E o atacante vai ter a chave privada e vai ser capaz de desbloquear isso. Então esse é o problema. Então para isso que existem os certificados digitais e essa é a parte que a gente vai ver. Então autoridades certificadoras, que é como a gente resolve o problema da falsidade ideológica. Então, problema do cadeado falso. A matemática da criptografia é perfeita, mas ela tem esse calcanhar de Aquiles, que é entregar esse primeiro cadeado. Então, aqui você quer acessar o banco, algum impostor pode fingir ser o banco e te dar a chave pública dele. E ele vai ter acesso com a chave privada para desbloquear, para descriptografar a sua mensagem. Então a gente precisa de um juiz imparcial nisso aí, algum terceiro de confiança que possa atestar. Pô, esse cadeado é realmente do banco ou não, a gente não sabe o que esse cadeado é. Então as autoridades certificadoras trabalham como se fossem os cartórios da internet. Então no mundo real um governo, por exemplo, ele emite para você um RG ou um CNH. E o governo, as entidades confiam no governo, então elas não confiam em você. Você não pode simplesmente escrever seu nome num papel e falar, opa, eu sou essa pessoa, e todo mundo vai acreditar. Mas elas confiam no governo, que emitiu aquele documento, e você pode apresentar esse documento emitido pelo governo. Então a mesma coisa que acontece no mundo digital. Os navegadores não vão simplesmente acreditar no site. Eles vão perguntar para essas autoridades certificadoras, que são quem carimbou essa identidade do site, e vão poder confirmar a legitimidade. Então vamos imaginar esse exemplo para você. Se você quiser criar um site, minhaempresa.com.br, você vai pedir essa certificação para uma autoridade certificadora e ela vai fazer vários testes para provar que você é o dono real do site e vai emitir esse documento para você. Depois as pessoas que forem acessar seu site vão perguntar para essa autoridade certificadora. Então como funciona esse certificado digital, né? Esse RG do site? Ele vai ter ali um campo de emitido, o nome do site, qual que é a autoridade certificadora que emitiu, um campo de validade, que dura no máximo 398 dias, mas vários duram até 90 dias. Então isso é importante, porque se for comprometido, a gente sabe que vai durar pouco tempo e não vai ter muito dano. E vai ter a chave pública também. Então você manda seu certificado e a sua chave pública. Então o que vai impedir algum hacker, algum atacante de simplesmente criar ali um RG falso imitando o banco? Essa assinatura. Essa assinatura é uma assinatura matemática que vai depender da chave. Se alguém manda o site e a chave correta, a assinatura vai aparecer como válida. Mas se alguém alterou esse certificado, continuou ali com o site, mas alterou a chave, o selo vai ser inválido. Então o que acontece é que ela aplica essa assinatura matemática ali no rodapé. E se algum atacante tentar trocar, mesmo que seja uma letra, vai quebrar esse selo e vai mostrar que foi invalidado. Mas você pode se perguntar, opa, mas por que meu celular confia nessas autoridades certificadoras? Como que eu sei quais são elas e tudo isso mais? Então essa informação muitas vezes já está no seu celular ou já está no seu navegador. Quando você compra um celular, já vem com dezenas de chaves públicas das maiores autoridades certificadoras pré-instaladas. Então se um hacker envia um certificado falso, a assinatura não vai bater com nenhum desses certificados raiz e você vê aquela tela vermelha falando que não pode confiar no site. Então ali você tem o seu sistema operacional, o seu navegador, com as raízes pré-instaladas. Elas confiam nessas autoridades certificadoras. Então elas vão fazer a assinatura que atesta a legitimidade de algum servidor. E como funciona o Handshake TLS? Como que a gente passa esse túnel blindado, essa criptografia híbrida e esses certificados? Tudo junto. Como que a gente une essas três coisas em milissegundos quando você tenta acessar um site? Então é isso que a gente vai falar agora. Então handshake significa esse aperto de mão. É aquele início da conversa antes de realmente ser passada qualquer informação.
Então, o seu navegador, numa duração bem curta, vai fazer isso com o servidor antes de começar qualquer comunicação. Então, é como se fosse uma reunião oculta ali, que a gente vai combinar qual idioma que a gente vai falar, a gente vai apresentar nossas credenciais, a gente vai conferir se está tudo certo, antes de realmente começar o negócio. Então, na primeira parte, as máquinas vão decidir a força da criptografia e como que elas vão trocar essas credenciais. Então, você inicia a mensagem e você diz, opa, eu quero me conectar, eu suporto a versão TLS 1.3 e eu suporto essas cifras aqui matemáticas x, y e z, qual você prefere? O servidor vai te responder, opa, então vamos usar o TLS 1.3 com essa cifra x que você mandou e para provar quem eu sou, tá aqui meu certificado e o meu cadeado aberto, né, que é a chave pública. E depois seu navegador vai dar uma de detetive ali. Ele vai olhar, opa, domínio bate? Bate. Tá na validade? Tá. A assinatura tá intacta? Tá. Então, a gente sabe que o site realmente é legítimo. Mas se qualquer uma dessas coisas não tiver certa, ele vai mostrar aquele aviso de sua conexão não é particular e aquela tela vermelha. E agora o próximo passo é o cliente, seu navegador, vai gerar uma chave rápida, uma chave simétrica, que vai permitir uma comunicação rápida. Vai pegar essa chave pública que ele recebeu do servidor para criptografar a mensagem. Se algum atacante estiver ali interceptando os pacotes no meio, ele vai receber e ele não vai conseguir ler, porque ele não tem a chave privada necessária para que abra. Depois isso chega no servidor, com a chave privada deles, eles conseguem realmente ver o conteúdo da sua mensagem. E daí o servidor recebe esse conteúdo que você está passando, que é a chave simétrica, e agora vocês conseguem fazer uma comunicação rápida, já que vocês dois têm a mesma chave. E para fins didáticos, essa é a explicação clássica, mas hoje em dia já funciona um pouquinho diferente com o TLS 1.3, que agora a gente nem chega a mandar a chave diretamente assim. Eles mandam alguns ingredientes matemáticos ali, para que tanto você quanto o servidor consigam gerar a chave. Mas o princípio é bem parecido ainda. E agora que o túnel seguro é estabelecido, o que acontece é mais ou menos isso. Você e o servidor conseguem comunicar por esse túnel e compartilham da mesma chave, mas quem está aqui do lado de fora não tem acesso a essa informação aqui dentro. Eles não conseguem descriptografar. Mas a criptografia pesada já sai de cena. Tudo que você precisa fazer é usar essa chave que vocês combinaram. Isso vai garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticidade. Agora vamos ver esse teste na prática. Então o que eu vou fazer é um ataque de homem no meio, basicamente. Então eu vou interceptar um pacote na rede. Então imagine, você está conectado numa rede, você faz o login num site, isso vai ser passado para o roteador. Mas se alguém interceptar isso no meio, eles podem ter acesso à informação. E depois eu vou repetir esse teste com algum site que é HTTPS. E a gente vai ver que mesmo se a gente receber o conteúdo, a gente não vai conseguir ler nenhuma informação ali. Agora vamos começar a nossa demonstração prática. Imagina que eu sou uma vítima aqui. Eu abro o meu navegador. E eu vou para algum site. Nesse site eu tenho o meu nome de usuário. E eu tenho a senha. E eu posso fazer login. Mas imagina só. Se alguém vier e começar a escutar esses pacotes. Então eu vou aqui começar a interceptar os pacotes na rede. Deixa eu filtrar só os HTTP. Ok, agora eu me conecto com o site. Então eu estou me conectando com o site e já começa a aparecer os pacotes aqui. E agora eu vou colocar meu nome e minha senha. Eu vou colocar o usuário e senha. E aqui já dá para ver que foi passado. Um atacante aqui ele pode ver. Ele vai começar a inspecionar esses pacotes. Ele vai achar que é o campo de um formulário HTML. E se ele abrir esse campo, o que ele encontra aqui, opa, usuário e senha. Passado aqui em plain text, em texto plano, legível, sem nenhuma criptografia. Se eu tivesse colocado qualquer outra informação aqui, vai passar
admin 1234 e vou mandar também. E a pessoa poderia vir aqui e ver admin 1234, porque não tem nenhuma criptografia. Aqui a gente também mostra o cadeado, né? Fica aquele cadeado com a barra vermelha aqui passando, conexão não segura. E o que está sendo usado aqui é o HTTP. Então realmente tem esse problema. Agora a gente pode ir para um site seguro aqui. Então eu vou fazer um teste de login. Agora numa página HTTPS. Já perceba aqui que a gente tem o cadeado. E a gente até consegue ver qual que é a autoridade certificadora, que é o Let's Encrypt. A gente consegue ver mais informação desse certificado e até pegar o certificado aqui por completo. Então eu vou dar uma olhada nesse certificado. A gente consegue ver o nome do site aqui e o nome do site aqui de novo. E aqui a gente vai descendo. Alguma hora a gente vai encontrar aqui a chave pública. Tem aqui o algoritmo de criptografia que foi usado. E tem também todas as informações para a gente obter a chave. E várias outras informações também referentes a esse certificado. Agora vamos fazer esse mesmo teste aqui. Agora eu não vou olhar HTTP, já não vai estar mais visível como HTTP. Ele vai aparecer aqui, ó, como um TLS. Então agora eu vou tirar aqui o filtro de HTTP e vou colocar o filtro de TLS para a gente conseguir ver os pacotes TLS que estão passando. Então vamos voltar aqui no site. Então aqui eu vou colocar meu usuário e a minha senha e vou enviar. Então veja que a gente recebeu aqui vários pacotes. E o atacante ele saberia o destino. Então ele sabe o site que você está acessando, mas ele não sabe a informação que está lá dentro. Então se ele tentar observar aqui, vem um pacote TLS. E olhando aqui dentro, a gente vê a versão do TLS que está sendo usada. E a gente vê que está tudo criptografado. Então a gente tem acesso aqui à informação, mas ela está criptografada. Então a gente vê aqui 986, um monte de número, um monte de texto. E a gente não sabe realmente a mensagem que está sendo passada. Mas o servidor, com a chave que a gente combinou durante o aperto de mão TLS, ele vai conseguir descriptografar isso e pegar a informação e garantir que eu consiga fazer o login no site. Então hoje em dia aqui no Chrome, ele já não mostra mais o cadeado, ele mostra esse ícone de ajustes aqui, mas a gente pode ver que a conexão é segura e a gente pode ver que o certificado é válido. E mais informações sobre o certificado. E é importante sempre lembrar que não é porque um site aparece aqui com cadeado que significa que ele realmente é seguro. Você pode clicar em algum anúncio, acabar em algum site aí falando que você ganhou alguma coisa. Você vem aqui em cima, tem o HTTPS, tem o cadeado, mas obviamente é algum golpe. E tem alguns sites que são feitos aqui para as pessoas falarem sobre outros sites e reportarem golpes. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na categoria de shopping online. Então, aqui, por exemplo, vendendo medicamento. A gente pode tentar aqui abrir alguns desses sites que aparecem aqui. Então, tem visafi.com. E também HTTPS, parece legítimo. E aqui já dá para ver algumas imagens que parece muito CIA, né? E talvez não seja algo legítimo, eu não posso falar porque eu não sei, mas alguém comentou aqui sobre isso. Outros aqui na área de investimento, né? Tem bastante criptomoeda, trading. Eu acho que a maioria aqui é sobre isso. Então tem vários sites assim, né? Pra você ver se alguma empresa é confiável ou não. Que você pode ver as reclamações, ver as notas, entender quantas pessoas estão acusando uma empresa antes de realmente contratar algum serviço ou de comprar alguma coisa na internet. Então aqui na área médica, por exemplo, dá pra gente achar várias empresas, né? Que possuem reviews bem baixos. Essa aqui tem
mais de 3.247 reviews e mesmo assim tá com uma nota 1.9. Outros casos assim. Então tem bastante golpe, é um negócio que realmente tem que tomar cuidado. E mesmo que a criptografia seja perfeita, que tenha o cadeado, que tenha o certificado, que seja tudo bonitinho em teoria, ainda assim o elo mais fraco sempre vai ser você. Muitos dos ataques são de engenharia social, eles tentam te enganar para que você dê as informações. Então um exemplo clássico disso aqui é um ataque de phishing. Então a gente tem a tecnologia que te protege, mas o phishing ele não tenta quebrar o cofre, ele tenta quebrar você. E o jeito que isso funciona é que ele vai criar um site falso e te passar esse site. Você vai ver o site, às vezes a URL parece muito parecida, às vezes está faltando uma letra, às vezes modifica uma letra. É um site HTTPS, tem um certificado, mas mesmo assim não é um site verdadeiro. Então algumas coisas para prestar atenção é urgência. Receber algum e-mail de alguma conta desconhecida que sua conta vai ser bloqueada hoje, ou que você precisa fazer isso agora, ou passar informação pessoal. Isso é sempre muito estranho. Verificar a origem também. Te manda um e-mail falando que é de alguma instituição, mas daí o e-mail não parece vir daquele site, parece algum e-mail genérico ou outro site. Ou receber promoção e anúncio também, que muitas vezes disso é golpe. Então eu poderia pegar aqui um site de exemplo, vir aqui e fazer uma cópia desse site. Então aqui eu vou escolher um ataque de engenharia social, website, credenciais. Vou fazer o clone do site. Vou passar aqui o IP do meu computador para eu conseguir acessar por esse IP. E aqui o site, que é para ele clonar. Ele vai fazer o clone aqui no meu IP. Então deixa eu acessar ali. E aqui parece que eu estou no site de verdade. Pelo menos a interface visual é muito parecida. Então eu poderia vir aqui, colocar meu usuário, minha senha e fazer login. E daí o que ele fez agora é que ele me redirecionou para o website de verdade. Tá aqui, já é o site de verdade, dá para ver aqui o cadeado. E lembrando, né, o cadeado não significa necessariamente que é o site de verdade, qualquer um pode conseguir uma certificação, mas aqui eu consigo verificar também que de fato é o site de verdade. E daí parece simplesmente que teve algum problema aqui de logar, que talvez eu errei minha senha, alguma coisa, e daí agora quando eu logasse novamente, iria funcionar. Então esse aqui é o golpe. Mas aqui eu peguei já o usuário e a senha que eu digitei. Então esse é outro tipo de golpe comum aqui em sites. Importante ressaltar também que nem tudo que parece realmente é. Um exemplo disso é o ataque homográfico, que é um ataque por ilusão de ótica na URL. Então você recebe de alguém um link, por exemplo, apple.com, e o segundo apple.com. Pode parecer que é exatamente igual, mas não é. O de baixo é falso. Isso é por causa da letra A sendo usada, que no segundo caso é do alfabeto cirílico, russo. E daí pode parecer para você, para uma ilusão de ótica, que é igual, mas para o computador são códigos diferentes usados para essas letras. Então aqui, o primeiro site ia redirecionar realmente para o site da Apple oficial, e o segundo poderia ser algum golpe, alguma coisa assim, mas mesmo você olhando para o URL, seria difícil saber que se trata de um golpe. E o que acontece então se o atacante conseguir um certificado HTTPS real para esse domínio falso? Você pode ver que alguém poderia se confundir muito facilmente. Você vai olhar para o URL, parece que é o site de verdade, você vai olhar para o cadeado e vai ver que tem um certificado real, mas ainda assim não é o domínio verdadeiro. Então um jeito de não cair nisso é, por exemplo, usar um gerenciador de senha, porque ele consegue, para cada website, guardar suas senhas, e se você acessar um site diferente, ele consegue ver que o site é diferente, e ele não vai tentar usar o seu login naquele site. Então a gente pode vir aqui, apple.com, e vai abrir o site correto da Apple, mas eu também posso vir aqui, eu vou digitar
apple.com. E agora ele vai tentar abrir outro site. Então, por quê? Então, esse A que eu peguei aqui é do alfabeto cirílico. Então, ele é diferente do A que a gente usa. Então, pode ser que visualmente pareça que tá certo, mas ainda assim também é golpe. Então, fica por aqui a apresentação e muito obrigado.